quero já convidar o pastor Jader, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Vamos receber o servo do Senhor aplaudindo a Jesus. Glória a Deus. Igreja, pode assentar. A paz do Senhor. Vamos abrir em Marcos, capítulo 6. A primeira multiplicação dos pães. Glória a Deus. Deus é bom. Nós vamos ler um texto até um pouco, com alguns versículos, mas é bom para o nosso entendimento. Glória a Deus. Marcos, capítulo meia dúzia, verso 30. A primeira multiplicação dos pães. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e se aproximavam dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. Assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Glória a Deus. Essa passagem, a primeira multiplicação dos pães, ela vem de um contexto anterior, no próprio capítulo 6. Se nós olharmos no capítulo 6, verso 7, diz assim: chamou a si os 12, e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Agora no 12, verso 12 do capítulo 6. E saindo eles pregavam que se arrependessem. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curava. Então Jesus tinha enviado os discípulos para fazer esse trabalho. E aqui na primeira multiplicação dos pães, inicia falando que os discípulos voltaram com grande alegria, porque tinham feito maravilhas sob o comando de Jesus. Distante dele, mas seguiram o comando que Jesus mandou. Façam dessa maneira que vocês vão ter vitória. E quando eles voltaram, ficaram muito alegres e contaram para Jesus.
Aí a gente vê a descrição da multiplicação dos pães. Que Jesus chega num momento aqui e diz assim, dá-lhe vós de comer. E eles devolveram para Jesus, dizendo, como é que a gente vai fazer isso? Vamos conseguir tanto dinheiro para alimentar tanta gente? Se nós olharmos no Evangelho de João, lá tem um comentário a respeito disso, que diz assim que Jesus falou isso com eles, para experimentá-los. Quer dizer, testar eles, para ver o que eles respondiam. E a resposta deles foi que onde encontraria dinheiro naquele momento e onde ia comprar tanto pão para, como a Escritura diz que foram 5.000 homens. Nos outros evangelhos fala 5.000 homens com mulheres e crianças, quer dizer, quase o dobro. Então seriam 10.000 pessoas comendo no mesmo lugar. Mas esse contexto que nós olhamos aqui, ele vem anterior, até no capítulo 6, bem no início, que Jesus vai para Nazaré, na sua cidade, onde ele se criou. E a Bíblia diz que lá ele não pôde fazer muitos milagres, porque os seus parentes, irmãos, não davam crédito para ele. E diz aqui que não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então, tudo que acontece no reino espiritual tem um começo, meio e fim. Tem um porquê, não é nada acontece por acaso. Então, quando Jesus multiplicou os pães, alimentou todas essas pessoas, aí nós vamos continuando. No verso 45, do capítulo 6 de Marcos, que Jesus diz que a palavra diz que logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Essa multidão que ele alimentou 5.000 homens. E os discípulos entraram no barco e a palavra diz que Jesus os obrigou. E eles foram para o mar, para fazer a travessia, e Jesus foi orar. E no meio da noite, a quarta vigília que a Bíblia diz, 3 horas da manhã, lá vem Jesus andando sobre as águas. A Bíblia diz que eles entraram em desespero, deram grandes gritos, pensando que era um fantasma. Aí vem Jesus, tem bom ânimo, sou eu, não temas. É difícil não temer, né? É difícil não se assustar. Porque a gente nunca viu isso, eles nunca viram isso. Alguém, durante uma escuridão, talvez tivesse só a luz da lua, andando sobre as águas e diz, não temas, sou eu. E eles tiveram grande temor, que viram acontecer esse tipo de coisa. E lá no fim desse pequeno relato, que Jesus andou sobre as águas, no verso 51, está escrito assim, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. No 52 está assim, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Quer dizer, eles foram numa viagem de 2 em 2, curaram pessoas, ensinaram, viram Jesus multiplicar os pães e não levaram em conta isso. E depois Jesus andou sobre as águas, eles se assustaram, mas aqui há um comentário que diz que eles não compreenderam o milagre dos pães. Porque a fé, ela não é como o Marcos estava cantando um hino sobre a fé, leu sobre a fé. Ela não é uma coisa sem conteúdo. A fé, ela tem que ter conteúdo. Ela tem que ter um começo, meio e fim. A nossa fé, ela só aumenta na medida que nós vivemos a palavra de Deus. Que coisas acontecem na nossa vida. Para nós compararmos o ontem, o hoje e o amanhã.
Então, o tema da minha mensagem é compreendendo o seu tempo. Cada um tem que compreender a sua vida, o seu tempo que você está vivendo. Se nós compararmos uma vida de um com o outro, vão estar em tempos diferentes. Do tempo que aceitou Jesus, da idade, do conhecimento da palavra de Deus. Há diferença entre nós, mas cada um pode administrar a sua vida, pode conduzir a sua fé, o seu modo de pensar e o seu modo de agir diante das dificuldades da vida. E se nós formos caminhando aqui, no capítulo 8 de Marcos, a segunda multiplicação dos pães. Olha o que está escrito. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se os deixar ir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Agora veja a resposta dos discípulos. E pense cada um se daria essa resposta para Jesus. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Eles não estavam lá na primeira multiplicação? Eles não viram centenas de pessoas sendo alimentadas por 5 pães, 2 peixinhos? E eu acredito que esses peixinhos eram até já assados, multiplicavam assados já. E todos comeram e sobrou 12 alcofas. Eles viram isso. A multidão foi dispensada depois de comer. Ninguém come em 5 minutos, leva um tempo para se alimentar. E na segunda multiplicação aqui, os discípulos respondem para Jesus: De onde poderá alguém, se ele estava diante daquele que andava até sobre as águas? Então, muito crente tem uma vida, às vezes, parecida, que Jesus fez um milagre na sua vida num dia, no outro dia ele está procurando alguém que possa resolver para ele as coisas novamente. Aí ele tem que partir do zero novamente. Ele não tem um ponto anterior de onde ele partiu, para onde ele está e para onde ele quer chegar. Eu gostaria que o Douglas, por favor, colocasse uma primeira foto. Aí sou eu. Mais ou menos 1985. Comprei esse carro. E na época, eu já vinha de um processo de fé. Mas Deus, nesse momento aí, Ele modificou um pouco, para ver o que eu tinha aprendido lá atrás e o que eu ia fazer dali para frente. Em 77, eu estava noivo com uma moça e eu pedi socorro a Deus se eu deveria casar ou não, que Ele me mostrasse. E Deus me mostrou que não era aquele caminho. Em 81 eu pedi uma esposa, que eu amasse, que me amasse, e Deus me deu a Tereza. E eu estou com ela até hoje. Em 85, eu conversei com a Tereza e falei: nós precisamos ir para a igreja. A gente tem que se achegar na igreja. Mas a igreja era longe, dependendo de ônibus para vir, era difícil. Então eu pedi para Deus um carro que eu pudesse ir para a igreja. Aí eu comprei esse carro. O Douglas pode pôr a segunda foto, por favor? Que é o mesmo carro, só que aí é mais suave a imagem com a Tereza. É mais agradável. Então esse carro aí, eu pedi para Deus um carro que eu pudesse ir para a igreja. Hoje não tem muito valor isso aí, mas na época tinha valor, né? Todo mundo queria ter um Fusca. Esse era Fuscão, 1500. As rodas até bonitas.
eu ia para a igreja todo feliz, mas tinha um problema esse carro. Ele só ia para a igreja. Eu ia para o mercado, lá no Paz Mendonça, do outro lado da Marginal, chegava lá o pneu, quando eu voltava das compras, o pneu estava abaixo. Fui uma vez para a Praia Grande, quase que eu não volto, o motor começava a travar, querer parar. Não podia ir para longe, só ir para a igreja, rapidinho, e voltar, o motor aguentava, ele ficava feliz, esse carro. E eu estava trabalhando numa seguradora, ganhava pouco, pagava aluguel, não tinha como arrumar, não tinha. Aí o tempo foi passando, eu não reclamei, eu não amaldiçoei o carro, fiquei triste, tinha um carro que ao mesmo tempo eu não tinha, porque ele só ia para a igreja. Eu tinha que me conformar. Porque eu pedi a Deus um carro para ir para a igreja. Ele deu. Aí o que aconteceu? Eu comecei a procurar uma casa, um terreno para comprar num lugar alto, seco e limpo. Eu precisava comprar uma casa que ia pagar aluguel. O dinheiro para consertar o carro ia tudo no aluguel. Aí o que aconteceu? Em agosto de 87, eu pedi a Deus naquela época um emprego que eu gostasse de trabalhar, que não me mandasse embora, que desse para sustentar a minha casa. Entrei no metrô. Fiquei lá 32 anos, 4 meses e 6 dias. Isso foi em agosto, 3 de agosto de 87. Em dezembro, olha bem o caminho que eu fiz. Dezembro de 87, bem no começo, eu conheci a irmã Lúcia, uma profeta de Deus. Ela orou por mim e quando ela orou, ela falou que Deus ia me dar um grande livramento lá no meu trabalho. Não tinha nem 6 meses de trabalho no metrô. E Deus me deu o livramento. Isso aí é uma outra história, que não dá para contar aqui. Entrou janeiro, aconteceu um fato lá no meu trabalho, Deus me livrou. E continuei trabalhando. E eu procurando a casa. Aí, como eu entrei no metrô, começou a entrar um pouco mais de dinheiro, mandei arrumar o carro. Troquei os 4 pneus, falei, agora eu tenho um carro. Não deu 15 dias, 20 dias que o carro estava pronto, a minha sogra me chama e fala que a irmã Terezinha, que morava lá na rua, o filho dela viu o carro na porta da minha sogra e perguntou se eu não queria vender. Eu falei, eu preciso vender, eu preciso comprar uma casa, é mais importante. Tinha acabado de arrumar o carro. Aí não, estou vendendo. Não pus placa, não falei para ninguém. O rapaz que procurou. Ele viu o carro, vendi o carro. Isso já era mais ou menos fim de março. Eu vendi o carro, pus o dinheiro na poupança. O valor que eu lembro assim era 32 mil. Era o dinheiro da época, não é o mesmo 32 mil de hoje, era outro dinheiro. Aí o carro, peguei o dinheiro, pus na poupança, e como eu continuei indo na irmã Lúcia, eu chego lá, aí ela fala assim para mim, Jader, você poderia me dar uns 6 mil da época, o dinheiro da época? Que eu tenho a minha casa, eu vou trocar a minha casa por outra casa que tem uma igreja na frente, para mim fazer minha igreja lá. Aí cheguei em casa e falei, Tereza, a irmã Lúcia pediu 6 mil. Aí eu peguei, fiz o cheque e dei para ela. Aí fiquei com 26. 32 não dava para comprar uma casa. Pior ainda, 26. Aí passou mais uma semana, o irmão Barbosa chegou lá em casa e falou, tem uma moça que está vendendo uma casa, o valor era, eu não me lembro bem se era 60, 65, 55, eu não me lembro. Sei que eu tinha 26, minha mãe me deu mais para completar e comprei a casa. Casa da Coab, não sei se alguém conhece, lá na região de Juscelino, Coab Juscelino. As casinhas pequenininha, mas um terreno bom do lado.
Ela tinha 6,5 de frente, 20 de fundo, e a casinha ocupava só 2,5, sobrava 4. Aí eu preciso comprar a casa. Tirei o resto do dinheiro, minha mãe me ajudou, comprei a casa da moça, a moça foi embora, e aquela casa tinha, como ela era fim de terreno, tinha um barranco, um corte que vinha os apartamentos, então eu peguei mais 2 metros, quer dizer, eu fiquei com 6,5 de terreno. Ali eu construí um bico de sobrado, durante quase 30 anos que eu morei ali, que os meninos chamavam de castelo, que era alto, ficava no alto. O que eu quero chamar a atenção é que aquilo que eu pedi para Deus, Ele me deu. Na medida que eu pedi. O que eu pedi, Ele me deu. Mas Ele só ia para a igreja. Mas como eu não reclamei, eu entendi que eu tinha pedido aquilo, eu não podia reclamar. Mas esse carro serviu para mim comprar uma casa. E ao mesmo tempo serviu para ajudar a irmã Lúcia a comprar a igreja dela. Então esse movimento, eu aprendi que é necessário que aquele que pede as coisas para Deus saiba o que está pedindo. Não coloque limites em Deus, nem avance demais. Mas dentro da sua capacidade, daquilo que você precisa, daquilo que você quer alcançar, seja claro na sua conversa para com Deus. Não jogue palavras para o ar. Compreenda. E eu vim compreendendo todos esses anos até aquele momento. E naquele mesmo ano, setembro de 88, que minha esposa às vezes não gosta nem que eu fale, mas nós conversando sobre ela parar ou não de tomar anticoncepcional, Deus ouviu a nossa conversa e Deus mandou um recado pela irmã Lúcia que ela não precisava mais tomar remédio. Olha o processo que eu vim caminhando e onde eu cheguei. Essa palavra que Deus deu aquele dia em setembro me edificou toda a minha estrutura de fé até o dia de hoje. Porque eu sabia o que Deus tinha feito e sabia o que Deus esperava de mim. E eu sabia o que Deus podia fazer na minha vida. Hoje eu fui com a minha esposa na casa da minha filha. Eu fiquei muito contente. Eu estou muito feliz. Porque minha filha vinha num processo que as coisas não aconteciam, que as coisas não andavam. Ela tinha promessa de um, e ela não tinha promessa de outra pessoa. Pessoas falavam, vai fazer, vai acontecer, mas não acontecia. E ela vivia chateada, o meu genro às vezes preocupado. Aí eu, conversando com eles semanas atrás, eu falei, olha, vocês têm que pedir assim, assim. Você não tem que pedir como vocês têm que resolver. Vocês têm que pedir a sua finalidade daquilo que você quer. Exemplo, eu tinha que pedir um carro, Deus, eu quero um carro para ir para a igreja, que eu possa viajar, que eu possa ir para um lugar, que eu possa ir para outro, que eu não fique na rua nunca. Eu tinha que ser mais completo na minha conversa com Deus. E Deus me testou aquele dia, para saber se eu estava entendendo. Hoje, minha filha está com um sorriso de ponta a ponta, o meu genro contente, eles falaram para mim que depois que eu falei aquilo para eles, eles pediram dessa forma. E ela falou que gavetas que ela não conseguia arrumar dentro de casa, ela conseguiu arrumar. Coisas que ela não fazia dentro de casa, ela está fazendo. Ela falou que parece que abriu aquilo que cegava ela, como se fosse uma nuvem escura, diz que saiu. O Deus de ontem, o de hoje, o de amanhã é o mesmo. O problema somos nós. O problema somos nós, não é Deus. Abraão, quando Deus chamou ele para ser o pai de nações, a mulher dele era estéril. E como os anos foram passando, ele resolveu, ele pensou, ele falou com Deus que ia colocar como herdeiro
da promessa, o seu mordomo, Damasceno Eliezer. Deus falou, não, quem vai nascer, quem vai ser o herdeiro vai sair das suas entranhas. Aí ele falou, tudo bem, então tá bom. Aí passou os anos, aí a mulher dele, eu não tenho filho, toma Agar, a serva, e tem um filho como herança. Ele não consultou a Deus, ele não pensou e gerou Ismael, que dá problema até hoje. Então, naquele momento, ele não soube discernir, compreender o seu momento que ele estava vivendo. Deus falou que ia dar um filho, ele tinha que, em cima disso, viver. Não procurar atalhos, nem coisas que pudesse resolver, nós resolvermos. Quem ia resolver era Deus, que Sara era estéril. Mas aí passou o tempo, quando Isaac nasceu, e Deus pediu que Deus sacrificasse Isaac. O que ele fez? Ele não pensou. Preparou a mula, chamou seus empregados, material para fazer o holocausto, e seguiu que ia até a montanha fazer um sacrifício. Aí saíram, aí chegou num ponto, ele mandou os seus 2 empregados ficar e ia continuar só com o menino. E ele diz assim, vamos ler, que é bom ler, que está em Gênesis 22. Olha o que ele fala, Gênesis 22. Gênesis 22, só o verso 5. E disse Abraão aos seus moços, ficai aqui vós com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele disse, tornaremos, quer dizer, eu e o menino voltaremos. Como é que ele ia voltar com o menino se ele ia sacrificar o menino? Porque ele entendeu o momento dele. Porque até ali, antes, ele tomou atalhos para fazer o que Deus queria que fizesse. Mas naquele momento ele obedeceu. E sabia que de alguma forma ele ia voltar com o menino. Se ia ressuscitar, ele não sabia o que ia acontecer. Ele só sabia que ele tinha que confiar na ordem de Deus. E ele voltou com o menino, como os irmãos conhecem a história. Então a nossa vida, ela tem que ser pautada entre o ontem, o hoje e o amanhã. Se costuma dizer, devemos esquecer as coisas que para trás ficam. Os marcos que a gente tem com Deus, a gente não pode esquecer nunca. Às vezes eu vou dormir com a minha esposa, eu fico relembrando os marcos que nós temos na nossa vida. São pontos de apoio para nós seguirmos a nossa jornada. Se nós não tivermos ponto de apoio, a gente desfalece no caminho. Quando Moisés saiu do Egito e chegou em frente ao mar, Deus falou para ele, por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Por que você está parando? Por que você está pondo em dúvida o que eu estou fazendo? Aí Moisés estendeu a vara e abriu o mar. A vara representava uma coisa exterior à fé de Moisés. E tudo que ele fazia, ele usava a vara. Hoje nós não precisamos de vara, hoje nós somos espiritual. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E aquilo que a gente fala, o Espírito de Deus, ele realiza. Por isso que, às vezes, se costuma aqui na igreja, ou qualquer outro lugar, as pessoas falam assim, eu nunca acompanho o que o pregador fala, porque eu não sei como termina. Eu não posso anular aquilo que eu já declarei. É perigoso. E nesses 30 dias de campanha aqui, eu vi vários pregadores.
mandando falar coisas, certas coisas que eu não repito, porque eu não sei como a frase termina. A palavra do crente deve ser sim, sim e não, não. Que passa disso de procedência maligna. Agora, se o pregador falar assim, o Senhor é o meu pastor, opa, eu já sei como termina. Nada me faltará. Então, o crente, ele deve ser uma pessoa autossuficiente na sua fé. Ele tem que usar a sua fé, por menor que seja, tem que ser colocada em prática. Como o pastor Marcos estava falando, pregando, lendo sobre fé. Ele não sabia o que eu ia pregar. Porque Deus está falando. Coloque a sua vida diante de Deus, de maneira forte, verdadeira, justa, sem medo de errar. Hoje a minha filha, fiquei muito feliz, porque a gente vê as pessoas à nossa volta passando dificuldade, a gente falando, dando a solução, e às vezes a pessoa acha que aquilo não é a solução, mas a solução é você e Deus. É você e Deus. Carreguemos e cremos, não como os discípulos que mesmo vendo, ainda colocavam em dúvida, como vamos alimentar tanta gente aqui nesse lugar, falando para Jesus? Quer dizer, Jesus acho que tinha muita paciência. Mas vamos ler aqui o que Jesus fala depois. Vamos voltar para o capítulo, agora o 8 de Marcos, onde eu estava na segunda multiplicação, capítulo 8, que depois que os discípulos falam, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Aí Jesus multiplica os 7 peixes, os 7 pães, os peixinhos, alimenta mais 4.000 pessoas, e depois eles saem dali e vão para outra banda. E a Bíblia diz assim que quando Jesus conversava com eles dentro do barco, 8:15, e ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus estava ensinando. Olha o que eles respondem. É razoável entre si dizendo, é porque não temos pão. Quer dizer, eles não tinham a compreensão, mas que não entrava na mente deles naquele momento. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, para que razoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda vosso coração endurecido? Tendes olhos, não vedes, tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre 5.000, quantos alcofas cheias de pedaços levantasses? Aí eles lembraram, 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantasses? E eles lembraram e disseram, 7. Quer dizer, eles lembravam. Não basta lembrar, tem que viver, tem que pôr em prática, tem que crer, tem que ser muito ligado ao Espírito de Deus para ter ligação com Deus, para que a cada dia não fique precisando sempre partir do mesmo ponto. Você não pode partir do mesmo ponto que você está. Se você voltar para trás e querer começar tudo de novo, fica difícil, porque você tem que fazer toda aquela caminhada que você já fez para chegar onde você está, para seguir adiante. Tem que ter marcos na sua vida. Marcos, ponto de apoio. Você está aqui na igreja porque um dia você aceitou Jesus. Isso é um ponto de apoio maravilhoso. Você não pode esquecer nunca aquele dia, aquele momento em que sua vida tomou um outro rumo. Imagine se você não tivesse tomado aquela decisão naquele dia, onde talvez você estaria hoje.
Então você tem que pôr isso. Uma bênção que você recebeu alguns anos depois que você aceitou Jesus, tem que relembrar isso aí, é um ponto de apoio. Porque quando você tem apoio, você tem força para saltar mais à frente. Que nem o exemplo do carro. Eu vi aquilo que eu não podia correr longe com o carro, mas Deus me mostrou e me esclareceu que eu tenho que saber como pedir. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Pedi, pedi e dar-vos-á. Deus não está dizendo que não vai dar, Ele diz que vai dar. Mas você tem que saber pedir. A Bíblia fala, vocês pedem, mas vocês pedem mal. Os seus deleites. Então tem que saber pedir aquilo que é preciso e necessário. E como pedir. Não pedir como você tem que resolver. Pedir aquilo que é o resultado final. Quando eu pedi para ter uma esposa, eu não pedi uma esposa assim, que eu possa ir assim, eu pedi o final, que ela me ame e que eu ame. E o mais Deus preencheu. Porque eu pedia uma coisa excelente. Se eu pedisse alguém famoso, alguém muito lindo, alguém rica, beleza acaba, a riqueza desaparece, mas o amor não acaba nunca. Então foi um marco que eu consegui na minha vida, que me sustenta até hoje. Eu orando a Deus aqui, eu sempre peço pelas minhas filhas, meus genros, meus netos. E Deus disse para mim, não peça mais por eles, porque eles já estão nas minhas mãos. Eu vou colocar pessoas na tua frente. Você tem que orar por essas pessoas. Tem que interceder por essas pessoas. Porque a gente ama demais os que são nossos. A gente está sempre pedindo. Mas Deus já disse para mim que não precisa pedir mais, porque Ele vai fazer o que tem que fazer. Então o que a gente faz da nossa vida? Obedece. Agora eu oro a Deus por eles, eu digo obrigado, pela minha filha, pelo meu neto, obrigado, obrigado. Não peço para fazer mais nada, porque Deus sabe o que tem que fazer. Igreja, a vida aqui nesse mundo é difícil. A gente tem muitas dificuldades para viver. Cada um sabe do seu momento de estar vivendo. Mas mesmo com dificuldade, a gente pode ser vencedor nesse mundo. Porque nós nos agarramos em Deus. E Ele sempre é vencedor. Então busque a Deus. E creia que você pode alcançar e viver aquilo que você precisa. E eu tenho vivido. Como eu já falei, eu não sou o mais importante, o mais especial, mas o que interessa é o que vai dentro do meu coração, da minha necessidade que Deus me dá. Sejam corajosos diante de Deus, não tímidos. Vocês são filhos de Deus. A nossa causa foi comprada com sangue sobre a cruz. Tem muito valor isso. Nós temos duas coisas para fazer nesse mundo. Alcançarmos a nossa salvação até aquele dia. Nos segurarmos nela e vivermos nesse mundo. E Deus não quer que nós vivamos uma vida ruim aqui. Ele quer que nós vivemos bem. Eu gostaria só de terminar para ler em Jeremias 29. Quando o povo no cativeiro tinha grandes dificuldades, o que Deus respondeu para o povo. 29, 11, 12 e 13, que diz assim, é Deus falando,
Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Os pensamentos de Deus sobre mim e sobre você. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus quer nos dar o que nós esperamos. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Podemos alcançar isso. Podemos viver isso. Um feriado, uma ponte de feriado, os irmãos estão aqui na igreja. Isso é um ato de coragem, é um ato de fidelidade. Eu creio que o pastor Félix fica feliz de ver cada vida aqui. Porque o coração dele é ver os rostos aqui. Porque ele ora a Deus todo dia por cada um aqui. E os irmãos não estão só respondendo a eles, estão respondendo a Deus. Não estou dizendo que quem viajou está fazendo algo errado, não é nada disso. Mas valorize que vocês estão aqui na presença de Deus. Porque amanhã vocês podem estar viajando, eu posso estar viajando. Mas os irmãos podiam estar em casa, descansando, o frio desse, mas estão aqui sentados nos bancos, reunidos, para ouvir hinos, ouvir a palavra de Deus, porque é melhor. Porque se nós não buscarmos a Deus, a gente não chega a lugar nenhum. E eu tenho todos esses anos, como prova a minha vida, que vale a pena andar com Deus. Vale a pena. E eu não gosto quando alguém diz que é muito difícil servir a Deus, seguir a Jesus. Meu Deus, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Como que pode dizer que é difícil? Difícil andar no mundo. Que a sua vida pode ser tragada a qualquer momento e sem salvação. Servir a Deus é a coisa mais maravilhosa que o homem pode alcançar neste mundo. É uma coisa top do top do top que não tem nada que se possa comparar. Estar na presença de Deus, estar ligado a Deus. Eu vejo pregadores falar, porque alguém está zombando de você, porque é difícil seguir a Deus, porque um vai zombar, o outro vai... Meu Deus, o ímpio zombar de cada um de nós é ridículo. Se nosso coração está em Deus, aquilo que ele pensa, o que ele fala, o que ele acha a nosso respeito, não tem valor nenhum. O valor é a presença de Deus. Nós somos afortunados, nós somos premiados, nós somos ricos no céu. Pastor Félix pregou que Jesus vai voltar. Eu, particularmente, eu tomo essa notícia como uma consequência natural. Não há temor no meu coração se Jesus voltar daqui 30 segundos, se voltar daqui 10 anos, ou se nem voltar na minha vida. Porque eu já estou com Ele, eu já vivo com Ele. Jesus vai voltar para o mundo, julgar esse mundo. Porque quando Ele voltar e pôr os pés na terra, Ele já levou a igreja antes. Vamos desaparecer antes, para quando Ele pôr os pés aqui, nós já participamos já das bodas do Cordeiro. Então, para nós, esse momento que Deus pôs os pés no Monte das Oliveiras, que diz que vai rachar de um lado a outro, nós já estaremos voltando com Ele. Nós já estaremos com Ele. Então, o que vai acontecer no mundo, guerras, grande tribulação, a igreja será guardada.
porque nós estamos guardados hoje. Os irmãos veem o que está acontecendo no dia a dia. Aí eu gostaria de saber, porque a gente só vê a manchete ali. Eu gostaria de saber quem era a vida daquele homem, daquela mulher, diante de Deus. Por isso, compreenda o seu momento hoje e valorize. E saiba pedir, porque Deus responde. E Deus respondeu para minha filha e para o meu genro, conforme eu falei para eles conversar com Deus. Hoje estavam felizes, mudando o piso do fundo da casa, comprando um armário novo. Ela disse que não conseguia arrumar uma gaveta dentro de casa, bagunçado, perturbação. E Deus tirou tudo. O anjo foi lá, foi tirando. Então, irmãos, eu estou muito feliz com Jesus. E essa igreja tem um futuro maravilhoso. Porque aqui eu não vejo heresias, não vejo bobagens, mas vejo pessoas sinceras naquilo que estão fazendo diante de Deus. Claro, cada um de nós tem os nossos defeitos, as nossas fraquezas. Às vezes um pouco de entendimento sobre o que o outro é, o que o outro fala, o que o outro pensa. Mas antes de atingirmos um ao outro, passamos primeiro por Deus para chegar lá. Porque se formos direto, nós somos falhos. Passamos por Deus em tudo que vamos fazer. Trabalho, escola, negócios, vida social, vida afetiva. Passamos tudo por Deus, que é o caminho. Passamos por Ele. Quando a gente passa por Deus, eles melhora a nossa vida, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, nosso modo de pensar, de agir e de reagir. Porque se nós vivemos segundo o nosso coração é enganoso. Então vamos cuidar de colocar todo o nosso coração nas mãos de Deus para que Ele trate e a gente seja uma melhor pessoa diante do nosso irmão e diante de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Que Deus possa abençoar e esclarecer isso que Deus me deu. Porque cada vez que eu prego aqui, acabar de pregar, Deus já me dá uma outra palavra. E eu fico aquilo pregando para mim mesmo. É como se é uma roda de moinho que vai rodando em cima de mim, me esmiuçando. Porque eu vivo aquilo que eu prego. Você vê que eu não venho aqui gritar, nem mandar ninguém levantar a mão, nem mandar olhar para o outro, porque eu quero que cada um pense, não sirvam de marionete em mão de pregador. É o que eu mais vejo hoje. Na televisão, nas internet está cheio. Eu vi essa semana na igreja, Assembleia de Deus do Belém. Não sei se foi essa semana, mas foi essa semana, no sábado. Pegou os obreiros, pôs no chão e ele passando por cima disse que era um vale de ossos secos. Os coitadinhos lá, os obreiros, tem que obedecer o pastor, né? Pode consultar, deve estar na internet. Quer dizer, Tereza, eu nunca vi isso. Tereza, eu nunca vi isso. Aí os coitadinhos de mão para cima lá, as barrigas altas. Amém? A palavra está com o pastor Félix. Obrigado, Jesus. Meus irmãos, vamos colocar de pé. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus falou com você? Como diz o pastor Freck, depois dessa maravilhosa palavra.